Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. E essa semana foi a semana explosiva em Brasília, tanto nas CPIs que estão acontecendo, quanto no próprio panorama econômico do país. E a gente está aí nessa canoa que a gente não sabe onde vai dar, né? Mas a verdade é que a gente assiste, são coisas tão absurdas, tão despropositadas, que não tem jeito. A gente tem que comentar, a gente tem que avaliar, a gente tem que dar outro ponto de vista, exatamente para que as pessoas possam refletir no que está acontecendo. Então, você que é meu amigo, que já acompanha esse canal, eu queria lhe agradecer. Você que está inscrito no canal, muito obrigado. Pô, peço que vocês compartilhem esse vídeo, comentem aí, façam esse canal crescer de alguma maneira, porque quanto mais ele chega aí no máximo de pessoas possíveis, as pessoas vão se informando melhor, vão fazendo a sua própria opinião, vão refletindo sobre o que está acontecendo, que o Brasil realmente não é para amador. Bom, dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E essa semana começou com a notícia aí que o ex-presidente Bolsonaro depositou em juízo no governo de São Paulo R$914 mil para pagamento de multas relacionadas ao não uso de máscara, né, quando ele era presidente. E aí é assustador isso, porque a gente não está falando de R$914, a gente está falando de R$914 mil por não ter utilizado máscara. Quer dizer, uma coisa assim que ele, como uma autoridade, cercada, muitas vezes isolada ali, aparecendo em público, né, se mostra e toma uma multa nesse índice, 904, quase R$1 milhão, mostra que o Estado pode destruir qualquer pessoa, né, em nome da defesa dos interesses públicos e tal, do interesse difuso. Como é que pode se admitir uma multa nesse patamar? Mas o presidente também conseguiu arrecadar ali R$17 milhões de milhares de brasileiros que depositaram em média R$20 na conta dele via Pix, né? E ele está podendo, inclusive, ter esse recurso para estar exatamente combatendo esse lado do Estado que procura inviabilizar o indivíduo, né? Quando ele não consegue viabilizar pela censura, ele vai inviabilizar economicamente, ele vai simplesmente desarticular aquelas pessoas que têm uma opinião que não segue a opinião do sistema. E a caçada a Jair Bolsonaro é assustadora. E aí a gente tem que puxar o fio aí para as CPIs que estão acontecendo, né? E a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, tiveram aí dois fatos essa semana que foram ali, primeiro depoimento do fotógrafo da Reuters, né, que revela, mais uma vez, que havia alguma coisa muito estranha lá, porque ele declarou que estacionou ali perto do Ministério da Justiça, sem nenhum tipo de bloqueio, nada, já estava a confusão estabelecida, que ele viu tropas ali paradas sem fazer nada, quer dizer, tropas da Guarda Nacional que são subordinadas ao ministro Flávio Dino ali paradas, né, enquanto o negócio quebrava, pegava fogo ali. Ele falou algumas coisas ali, tem versões até, ele é um fotógrafo de fato da revista e tal, as opções políticas dele pouco importam, pode ser ali que ele tenha feito algum tipo de maquiagem de um fotojornalismo, né? Mas isso ele vai ser punido ali pelo próprio meio, né, que ele pertence, embora hoje em dia, né, a gente vê aí que jornalista está muito pouco preocupado com fatos, né? Estão preocupados em construir versões ali, mas enfim, esse foi um depoimento morno ali. Nós ficamos sabendo também na CPMI que Flávio Dino, ao ser instado a mandar as imagens das câmeras, ele mandou só de 2 câmeras externas, né? E aí veio falar que isso era o que estava no inquérito da polícia, ou seja, ele já omitiu no inquérito da Polícia Federal quando ele mandou as imagens do Ministério, e agora ele omite de novo para a Câmara, achando que todo mundo é palhaço, né? Ele já está sendo, inclusive, ali meio que incomodando, né, um entorno do poder ali, do governo, porque ele aparece muito, né, muito malandro, né, uma pessoa que se posiciona assim, de forma a ser meio arrogante, né? Isso tem incomodado muito o governo. E agora, mais do que nunca, a oposição quer as imagens da Câmara, exatamente que corrobora com esse depoimento do fotógrafo, que existia ali pessoas do lado de fora. Então, são mais de 10 câmeras externas do Ministério, e exatamente agora todo mundo quer ver como é que estavam postadas essas tropas, né? E isso complica muito a vida de Flávio Dino. E vamos ver o que vai acontecer, né? Porque a esquerda é malandra demais, né? E o malandro demais normalmente dá nó nas pernas. Mas o grande depoimento, que foi exatamente o show de mídia, né? Eu tive até a oportunidade de ver a matéria do Jornal Nacional sobre o assunto, que é o depoimento do Walter Delgatti, que é esse hacker, né? Que falou que nem papagaio, né? Falou um monte de coisa. Ele tem realmente, tem como pescar ali o que é verdade e o que é ficção, porque na verdade há um lado que já assumiu algumas coisas. A Carla Zambelli
eu fico, toda vez que eu a vejo, eu lembro daquele vídeo, ela em frente à loja da Havan, falando que a Havan era da filha da Dilma e tinha um nome em homenagem à Havana. Quer dizer, é uma pessoa que tem até bom coração, não tiro a boa intenção dela, mas ela, além de mostrar pouca inteligência, é muito ingênua. Então, eu trazer essa figura, né, para o centro ali do poder, da oposição, seja lá por que motivo for, ela estava trazendo realmente problema para dentro do círculo direto do presidente, e foi isso que aconteceu, né? E, de fato, ali foi através dela que ele parece ter recebido algum dinheiro público, e isso pode acarretar realmente a cassação de mandato dela. Foi através dela que ela chegou ao presidente e aos filhos do presidente, e não sei por que também acabou esse hacker, né, que é um estelionatário, um bandido, ingressando ali na equipe, ou tentando ingressar na equipe das Forças Armadas para fazer os testes de segurança das urnas eletrônicas, sendo que ele é um falastrão, né? Na verdade, ele era um chefe de quadrilha, tinha outros ali hackers que trabalhavam para ele, e aí ele fala lá, ele cria toda uma fantasia, mas isso durante metade do depoimento dele, né? Porque na outra metade do depoimento, quando realmente pessoas qualificadas ali da direita começam a fazer perguntas consistentes, né, exatamente para explorar essas contradições dele, ele resolveu se manter em silêncio. Sendo que durante o depoimento que ele falou muito, né, que foi exatamente o que os parlamentares de esquerda estavam lá perguntando, muitas vezes o advogado dele foi orientado ali por assessores, né, de alguns parlamentares ali da CPI que iam lá no ouvido do advogado falar alguma coisa, quer dizer, uma coisa toda fake, toda montada, um circo verdadeiro, mas que foi muito bem explorado, né? Pessoas aí, vi alguns amigos de esquerda aí que estão torcendo, não pelos fatos, né, não pela verdade, mas que estão torcendo aí para que Bolsonaro seja preso a qualquer custo, né? Foram lá comemorar, o tic-tac, está chegando a hora e tal, mas a coisa é tão descabida e sem pé nem cabeça que fica muito difícil. Tivemos aí também, já saindo do âmbito da CPMI, mas que soma-se a essa questão de Bolsonaro, né, da caça a Bolsonaro, a questão lá do relógio Rolex, né, que é a tal joia que foi leiloada lá nos Estados Unidos e que depois foi recomprada por o ACF e devolvida ao patrimônio. Existe toda uma documentação desse trânsito. Primeiro, que o relógio foi dado como bem personalíssimo ao presidente, foi declarado como bem personalíssimo. Depois, ele, como bem personalíssimo, ele poderia fazer o que quiser, inclusive vender, mas depois houve ali um questionamento do TCU e tal, eles foram rapidamente, recompraram o item, devolveram, quer dizer, não há não se lesou o patrimônio, pode ter havido ali um erro de interpretação, pode até haver a questão, eu acho também, da imoralidade do poder, afinal de contas, não poderia jamais um presente de valor e tal, dado à presidência da República, não é o próprio presidente, mas é dado a ele pelo fato dele ser presidente, não está ingressando no patrimônio da União, né, ali como um bem para que as pessoas vejam, né, exatamente como funcionam esses bastidores do poder. Em todo caso, eu acho que a ideia de tornar isso uma prova de corrupção chega a ser ridículo. Aí agora, numa quebra de sigilo da Michelle Bolsonaro, o COAF apresenta depósitos que totalizam R$60 mil na conta de Michelle, sendo que são 45 depósitos em 8 meses. Aí vem a Globo News criar vamos dizer, uma história assim para levantar... Gente, pelo amor de Deus, é pouco mais de R$1.000 por depósito durante 8 meses. O que se faz é R$60 mil. Não faz nenhum sentido. Quer dizer, é uma coisa assim que é assuntosa, essa vontade, vamos dizer assim, de ver o ex-presidente preso. Mas não há provas, é descabido, é uma coisa assim, é a necessidade, né, que a esquerda tem de dizer, não, Bolsonaro é como Lula, né, é tão ladrão quanto, entre um e o outro eu prefiro o ladrão Lula, quer dizer, é uma coisa nesse nível, quer dizer, é completamente absurdo. E, bom, esses são os fatos aí que estão enredados em tudo isso. Mas aconteceu outra coisa que aconteceu na sexta-feira, inclusive, que é curiosa, né, e vai ter desdobramentos que fogem, inclusive, ao controle, que foi a prisão de vários PMs do Distrito Federal, entre eles o Coronel Klepper. E aí a gente tem que lembrar que esse Coronel Klepper, que hoje comandava, né, porque está preso, a polícia, né, do Distrito Federal, a polícia militar do Distrito Federal, foi o mesmo que depois do dia 8 de janeiro, após a prisão do Coronel Naime, que foi o que estava de folga, que
vestiu a farda e foi lá combater os vândalos, né, e depois foi preso e afastado, e esse Kleppner foi promovido, né, após o dia 8 de janeiro, pela situação, inclusive, que me parece que ele conteve ali a tropa, não entrou em embate e tal, fez corpo mole, não deixou o pessoal em prontidão, então tudo leva a crer, né, que o que eles chamam de ato golpista, né, que realmente foi um bando de acelerados vândalos ali, e agora parece realmente que tinha muita gente infiltrada ali, realmente teve, por parte do governo, né, uma série de facilitações para que isso acontecesse, exatamente para criminalizar a direita, para de alguma forma levar Bolsonaro a vamos dizer, essa retórica de golpe, sendo que, porra, que golpe é esse? Que o cara sai do governo e aí depois vai fazer um golpe, não faz o menor sentido essa história, mas é o que está correndo aí, né? Enquanto isso, pessoas, pastoras evangélicas sendo presas, senhoras de 70 anos e tal. E aí a gente vê, por outro lado, a justiça soltando traficantes, membros do PCC, né, o ministro Alexandre de Moraes preocupado aí com a qualidade da cocaína que o brasileiro consome, por aí vai, né. Bom, nós tivemos também essa semana a questão lá da CPI do MST. E tivemos ali o depoimento do Stedley, que para mim foi uma verdadeira aula, foi extremamente didático. Ele disse que o MST, ele como líder, né, pela primeira vez ele se colocou realmente como líder nacional do movimento, disse que é um movimento informal, né, ou seja, um movimento não regular, né, que não tem um CNPJ, não é formalmente constituído, mas que existe de fato, e que esse movimento ele é um movimento coletivista, né, então é uma organização que tem autonomia, né, embora ele seja um líder nacional, esses coletivos aos quais ele pertence e que tem essas lideranças locais do movimento, então existe uma estrutura organizacional que tem autonomia inclusive de fazer suas próprias leis e aplicá-las, né, e sem precisar de polícia. Ele foi bem claro no discurso, né, nós não precisamos de polícia para fazer isso, né, nós aplicamos a lei aqui. E em seguida ele também confessou que o movimento ele movimenta, né, recursos financeiros e tal, dentro dessa organização informal. Bom, tudo isso sobre o nobre objetivo e pretexto de promover a reforma agrária. Bom, ele me fez lembrar um outro movimento que tem como lema, né, seu lema, paz, justiça e liberdade, extremamente válido esse lema, mas que o nome dessa organização é PCC. Ela faz exatamente a mesma coisa, é informal, descentralizada, tem os comandos, faz a própria lei, aplica a lei, como o MST comete crimes, né, e tem ali sempre um nobre objetivo por trás. Mas mesmo assim, a gente tem que ver que foi, mais uma vez, um depoimento e um debate, um embate que teve ali com o Ricardo Salles e os outros membros, que foi um embate mais civilizado. A gente pôde acompanhar, mesmo com essa divergência de visões de mundo, que houve ali, houve um debate, né? Não houve um circo com escândalo, nego gritando. Mesma coisa aconteceu com Carlos Fávaro, que é ministro da Agricultura, que embora tenha também uma visão meio enviesada, no meu entender, exatamente do processo, ele me parece muito mais voltado a uma pacificação, né, dentro desse histórico, mas ao mesmo tempo ele declarou ali no seu depoimento que ele é contra o crime, é contra as invasões e tal, diferentemente de Stedley. Então, como ministro, eu acho que ele saiu muito bem ali no depoimento, mas é necessário realmente botar os pingos nos is, né, do que é o MST, o que realmente ele promove, né, e que, na verdade, ele é um movimento revolucionário para a implantação de um socialismo que trabalha, né, que tem uma organização paralela, de Estado paralelo, né. Então, segue os outros estados paralelos, ele pode sim ser comparado com uma milícia, com o PCC da vida e tal, quando pratica crimes, né? Porque também esses outros são movimentos sociais. Bom, dentro desse quadro, né, que nós tivemos aí, é uma situação que na verdade ela serve de maquiagem para muita coisa. Nós vimos aí pela primeira vez na história, né, a Bolsa registrando 13 quedas seguidas, né? Então, essa semana, 13 quedas, 13 é um número emblemático, pela Petrobras, o que vai ter um impacto enorme na inflação. Veio o presidente da companhia, né, dizer dessa volatilidade, da aplicação do novo regime de preços, mas é tudo muito ainda oculto, né, é meio nebuloso, não tem transparência, ninguém sabe direito como é que vai ser aplicada essa política de preços, é uma coisa que está só na cabeça do presidente da Petrobras. Isso traz ao mercado ali uma certa insegurança, uma insegurança que inclusive provocou uma saída de capitais enorme essa semana do país, né? Embora a Petrobras tenha recuperado ali as suas ações, né, tenha de alguma forma recuperado um pouco
o seu valor ali essa semana, mesmo assim não conseguindo reverter os resultados da Bolsa, mas em todo caso é uma situação preocupante. Mesma situação preocupante que foi o apagão que houve aí essa semana, em diversos estados, a maioria dos estados brasileiros, um apagão de quase 6 horas, né, provocado ali numa falha do sistema elétrico, e rapidamente a esquerda apareceu lá para dizer que a culpa é a da privatização. Não é uma coisa completamente irresponsável, mas parece que para esse tipo de governo, né, a irresponsabilidade parece que vamos dizer assim, a tônica, né? Então fala-se muito, sem ter prova de nada, quer dizer, sem se apresentar nada, quer dizer, vai levar ainda 45 dias para que a Eletrobras possa fazer esse relatório. É um relatório que vai apresentar as causas desse problema, mas não tem nada a ver com a privatização. Se bem que, aí vamos abrir um parênteses aqui, o governo tem razão quando diz que havendo, né, por parte do controle estatal, cerca de 43% das ações da companhia, não é crível, né, que você tenha ali apenas um assento no conselho da Eletrobras. Né? Obviamente que o governo deveria ter mais assentos, até pelo volume de participação acionária. Mas o que preocupa também é essa questão exatamente de assentos no conselho, né? Porque ela virou uma grande farra, e aí vários ministros, aí, pessoas que estão sendo nomeadas para esses conselhos, né, que aparecem ali uma vez por mês, ou uma vez por ano, ou a cada semestre, para uma reunião do conselho, com salários de R$33 mil. Então isso é mais uma farra aí que esse governo, né, ele começa a apresentar. Mas vai ter muitos problemas, né, porque ele já querendo o PP e os republicanos na sua base, Ciro Nogueira, presidente do PP, já disse que não vai ter refresco, que o partido não vai se bandear para o lado do governo, que pode até que alguns parlamentares vão, ele não vai impedir isso, mas ele também não vai botar esses parlamentares em cargo de decisão nenhuma, em nenhuma mesa, comissão e etc. Os parlamentares que estiverem junto do governo vão ser anulados, vamos dizer assim, dentro do PP. Já os republicanos, não sei como é que vai agir, mas a gente fica olhando que essas estruturas aí de poder, né, elas se vendem muito fácil em troca de algum dinheiro. Esse é o Brasil, isso que a gente está vendo aí, e eu espero que a gente melhore aí ao longo do tempo, né, gente? Porque, porra, tá difícil. O que a gente assiste é realmente assustador. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.